Olá! Em 2018, a TV Câmara comemora 20 anos. Nesse período, ela e outros canais, como a TV Senado, foram responsáveis por diversas mudanças na cobertura do Poder Legislativo, que passou a incluir pontos que ninguém antes cobria. Além disso, os novos canais também provocaram uma mudança na postura dos próprios parlamentares, que passaram a levar em conta o alcance desses veículos na comunicação com os eleitores. Como parte das comemorações, nós temos esta série do Ponto de Vista sobre televisão pública, que conta com a participação do jornalista e doutor em comunicação, Chico Santana. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bem, parabéns à TV Câmara. Obrigada. É uma trajetória muito importante para toda a cidadania brasileira e a toda essa equipe que vem construindo esse canal público. Obrigada. Chico, você também é jornalista da TV Senado. E quando você estava lá na TV Senado, você fez um doutorado e defendeu o jornalismo das fontes. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse doutorado e a influência da sua atividade jornalística dentro da TV Senado, a influência para esse doutorado? Então, eu desenvolvi essa categoria chamada de jornalismo das fontes, ou mídia das fontes, a partir de uma constatação do cenário brasileiro que eu reputo ser um pouco um reflexo, de um lado, de um longo período de regime militar, onde a liberdade de expressão era contida, e depois, mesmo com a abertura, com uma pluralidade restrita dos temas que eram tratados. Isso levou a diversos atores da sociedade, sejam eles organizações sociais, movimentos, igreja e, inclusive, poderes constituídos como o legislativo, o judiciário, até as forças armadas, a criarem seus canais próprios de comunicação. Porque, dessa forma, eles conseguiam conversar diretamente com a opinião pública, levar à opinião pública não só informações sobre eles, mas os pontos de vista dessas entidades com relação a temas que eram tratados de forma geral, e, de outro lado, eles conseguiam pressionar a mídia tradicional, a mídia comercial, a mudar o seu foco, a sua pauta do dia a dia. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou repórter desde 77. Em 79 eu entrei numa emissora grande de televisão. Ela não cobria as comissões da Câmara. Simplesmente cobria ou as grandes CPIs, ou os grandes temas bombásticos, ou então o que ia a plenário. E nós sabemos que o grande debate, as grandes conversas, os grandes conflitos estão nas comissões. Com isso, a sociedade não sabia o que os parlamentares estavam debatendo, por exemplo, direitos humanos, meio ambiente, a questão do consumidor, porque, no máximo, a mídia comercial tratava do quê? Comissão de Economia, Comissão de Constituição e Justiça. A partir do momento em que surge a TV Senado e depois surge a TV Câmara, as mídias privadas se sentem compelidas a também tratar desses temas que antes ela ignorava. Então, de certa forma não, né? Na realidade, esse jornalismo das fontes, ele mudou bastante a cobertura, principalmente aqui no Congresso Nacional. Eu cheguei a nominar isso como uma hiperconcorrência informacional. Porque, ao mesmo tempo que eu levo um tema direto, eu vou lhe dar um exemplo. Aqui mesmo da TV Câmara, a CPI dos Correios, né, que quando trouxe a cabo pela primeira vez a questão do mensalão e os depoimentos dos ex-deputados Roberto Jefferson, isso criou um frisson na sociedade que ficava todo mundo ligado na TV Câmara, ligado na TV Senado. Isso obrigou o quê? Que as emissoras particulares parassem de transmitir a telenovela, o futebol, o que fosse, para transmitir esses depoimentos. Porque antes elas só iam fazer alguns flashes, né? E com a questão da transmissão direta, eu presenciei uma vez, eu estava embarcando em Fortaleza para Brasília, o deputado Roberto Jefferson estava depondo, as pessoas não queriam embarcar no avião. Né? A aeromoça lá chamando, vão subir, e o povo, não, vamos ver aqui como vai falar. Né? E no outro canal não tinha, só tinha na TV Câmara. Então, isso mudou, obrigou as emissoras particulares a ter uma agenda temática mais ampla do que elas praticavam. Agora, essa questão tanto da TV Câmara quanto da TV Senado, dessas mídias legislativas nascerem, elas têm essa necessidade por ter
uma penetração na sociedade, mas também elas foram criadas também com um intuito mais democrático, depois da Constituição de 88, para dar transparência aos poderes, enfim. Na verdade, as duas emissoras, os dois projetos, eles nascem com o clima pós-constituinte, né? Vamos lembrar que a Constituição, ela define pela primeira vez um capítulo da comunicação, que ela prevê um sistema público de comunicação e que ela abre os canais, abre os primeiros passos para que você tenha canais que sejam operados pelos poderes da República. Até então, só o Executivo é que tinha os seus canais. Houve uma tentativa inicial num projeto de lei chamado LIDE, a Lei da Informação Democrática, mas o projeto acabou não sendo aprovado aqui na Câmara. Posteriormente, no debate sobre a Lei da TV a cabo, foram inseridos 5 projetos, 5 propostas de canais de acesso público, ou seja, gratuito. O operador do cabo teria que disponibilizar gratuitamente um canal, dentre eles o canal comunitário, cultural, tinha um canal legislativo. É nesse sentido, então, que lá a lei foi sancionada em 95, em 94 já existiu uma central de vídeo no Senado Federal, e aí ele vai ser transformado, com o advento dessa lei, em um canal legislativo. Inicialmente era só um canal. Como a TV Senado saiu na frente, a TV Câmara alterou depois, a Câmara alterou depois a legislação, de forma a inserir a TV Câmara e a TV Justiça. Então, a ideia era a ideia de construção da cidadania, era a ideia de você trazer informações, acabar com o chamado idioma do politiquês, que ninguém entende direito o que os caras estão falando lá, e fazer com que a sociedade pudesse participar e compreender e, principalmente, fiscalizar o seu parlamentar. Esse fenômeno cresceu muito, né? Cresceu para os canais estaduais e canais municipais. Hoje nós temos até uma grande rede de canais legislativos, é inédita no mundo. Existem vários outros países com canais legislativos, mas eles são essencialmente nacionais. Mas eu acho que se perdeu um pouco, a leitura de uma segunda pesquisa que a gente fez, se perdeu um pouco aquele ideal da transparência da construção da cidadania. Hoje nós temos canais municipais legislativos, por exemplo, cuja gestão foi arrendada, terceirizada para agência de publicidade. Então, o marketing político, em alguns casos, infelizmente, hoje está falando mais do que o princípio da construção da cidadania, da transparência dos feitos públicos, o que os especialistas chamam de accountability, né? Você acha que deveria haver uma regulação nesse caso? E falando das mídias legislativas, como que deveria ser a gestão, na sua opinião? Olha, já tramitaram projetos de lei, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, na tentativa de criar um modelo de gestão para que esses canais não venham amanhã a ser refém de uma direção que não esteja imbuída dos propósitos editoriais para os quais eles foram criados, né? Esses projetos passavam, primeiro, em definir suas finalidades, né? Que é a construção da cidadania, que é a transparência dos feitos públicos, que é a diversidade cultural. Segundo, que esses canais, já na legislação, já propunham a vedação de determinadas temáticas, como, por exemplo, a autopromoção do político ou a autopromoção de um determinado partido político. Para quê? Para que o canal cumpra o seu papel. E você teria um conselho composto por representantes da sociedade e por representantes do parlamento e também a representação profissional gerindo esses canais. Infelizmente, o projeto no Senado, que foi apresentado pela senadora Marino Brito, está parada a tramitação, e o da Câmara foi arquivado porque mudou a legislatura. Se nós formos olhar para outros modelos lá fora, por exemplo, na França existem 2 emissoras de televisão que compartilham o mesmo canal. Cada uma delas é uma empresa de sociedade anônima.
mas o dirigente... Perdão, é uma empresa pública. Mas o dirigente dessa empresa, ele é escolhido numa sabatina pública, exemplo do que nós fazemos aqui para escolher um senador, para escolher um dirigente do Banco Central, né, que o parlamento vai em sabatina, ele tem que apresentar uma proposta de editorial e ele, durante aquele período daquele mandato, ele tem autonomia editorial para gerir a televisão com a supervisão de um conselho que é representativo da sociedade francesa. Eu acho que esse é um bom modelo, porque evita que amanhã nós tenhamos surpresas e que veículos como esse, que são custeados pelo contribuinte, que são custeados pelo cidadão, possam ter a sua finalidade desvirtuada. Hoje, no legislativo brasileiro, dentro dos veículos das mídias legislativas, a gente convive com uma questão administrativa e com a questão política, né? Você tem aí duas instâncias, que é a administrativa e a política, onde esses veículos estão, enfim, eles estão ali sobre essas duas instâncias. E os veículos também são por concurso público. Esse modelo não atenderia? Eu acho que o concurso público, nas duas casas do parlamento, que são basicamente as duas que praticam, em algumas assembleias estaduais, na maioria dos outros canais, esse vínculo do profissional, ele é ou um cargo comissionado ou terceirizado, mas eu acho que o concurso público, ele traz uma proteção ao profissional de comunicação no sentido que ele está protegido em zelar pela ética informativa, né? Mas, por exemplo, se você não tem uma autonomia financeira, se você não tem um orçamento específico para aquele veículo, você pode ter até autonomia da ética informativa, mas você pode ser sufocado porque a verba para compra de equipamento ou a verba para viabilizar tal ou qual programa deixa de correr. É importante você ter um modelo orçamentário autônomo para uma gestão autônoma. Mais ainda, eu acho que existem manuais de redação nesses diversos veículos, mas são manuais que, ao meu ver, ainda estão muito vinculados ao olhar da imprensa comercial, né? Ao olhar de uma imprensa que busca uma maior audiência, um maior ibope, porque ela vai vender o patrocinador dela. O nosso olhar tem que ser a cidadania, o nosso olhar tem que ser a transparência pública, né? Então, se a gente for fazer uma análise dos conteúdos desses manuais éticos, que não tem valor de lei, né? Qualquer parlamentar pode pegar esse manual, rasgar e jogar na lata do lixo, nós ficamos à mercê de duas coisas: o comportamento ético do profissional e a dignidade do parlamentar que estiver no comando da casa, né? No momento que uma desses dois pratos da balança começa a fragilizar, você começa a fragilizar a qualidade da informação que vai ao público. Okay. Chico, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Você aí de casa espera, já já a gente está de volta. Até já. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje recebe o jornalista e doutor em comunicação, Chico Santana. Esta edição é uma edição comemorativa dos 20 anos da TV Câmara. Chico, a gente estava falando sobre gestão, né, dessas mídias legislativas, desses canais legislativos, e a gente falando hoje do modelo nacional que a gente tem hoje dentro do Congresso Nacional, esse modelo de gestão que tem a parte política, tem a parte administrativa e um corpo de funcionários que prestaram concurso público. Dentro desse arranjo, quais são as vantagens e as desvantagens que você vê nesse arranjo de gestão? Eu acho que esse arranjo, assim, ele é vantajoso no momento que você tem uma classe política criteriosa, ética, que reconhece o papel, a função social dos meios de comunicação. No momento em que você começar a ter uma pressão política no sentido de desvirtuar isso, você passará a fragilizar aquele corpo de profissionais que, mesmo concursados, são o elo mais fraco da cadeia
e, por final, você pode vir a fragilizar a questão da qualidade da informação que chega ao público. Vou lhe dar um exemplo que a gente viveu na TV Senado. Teve uma ocasião que um determinado parlamentar queria, porque queria, apresentar um programa religioso. E foi o movimento dos jornalistas que impediu, né? Obviamente que também com apoio de quem estava à frente na direção da emissora naquela época. Nós, inclusive, para evitar iniciativas desse sentido, conseguimos, num ato da mesa, primeiro, assegurar aos profissionais concursados o direito de ancorar e apresentar programas. Com isso, mais ou menos, a gente impedia, porque havia uma leva. Tinha senador que queria apresentar programa de rock, senador que queria apresentar programa disso, daquilo outro. E a gente tem que tratar esses veículos de comunicação não como veículo do parlamentar, mas como veículo do Poder Legislativo. É o conjunto da casa que tem que ser tratado, divulgado, investigado. Por que as nossas emissoras, TV Senado, TV Câmara, ganharam a credibilidade pública, não foram taxadas de emissora chapa branca? No caso do Senado, assim que apareceu as primeiras CPIs e os primeiros processos de cassação por decoro parlamentar, foi transmitido tudo. Não houve um corte, não houve uma censura, não houve um tratamento editorial que camuflasse uma ou outra informação. Se tinha que cortar na carne, cortava-se na carne. E isso foi construiu a credibilidade junto à opinião pública. A mesma coisa como nós falávamos no bloco anterior, com a CPI dos Correios, com a CPI do Mensalão. Ali estavam sendo julgados talvez os parlamentares mais poderosos que a Câmara tinha naquela época, naquele momento. Então, mas isso foi uma postura, no caso do Senado, uma postura que foi cobrada pelos profissionais, né? A legislação do Senado diz que irá se cobrir todos os fatos que ocorrem dentro do prédio das instalações do Senado. A CPI estava ali dentro, a cassação estava ali dentro. Então não tinha como mudar isso. É importante você ter ferramentas legais que assegurem maior proteção, porque não é uma proteção para o profissional que está trabalhando, é uma proteção para o cidadão. Hoje, se você tem uma legislação que vá atender nacionalmente o Congresso Nacional, pode-se também ampliar essa legislação para a rede legislativa de rádio e televisão, que aí vai cobrir tanto as câmaras municipais quanto as assembleias legislativas. O projeto da ex-senadora Marinor Brito, que está no Senado, ele trata de todos os veículos de comunicação. Porque é importante, olha, a gente teve a oportunidade de fazer uma outra pesquisa comparando o comportamento editorial de profissionais da Câmara e profissionais do Senado em relação a profissionais de TVs das Assembleias Estaduais e de Câmara Legislativa. E, de uma maneira geral, nessa pesquisa, você verifica uma fragilidade do profissional, do profissional diante de notícias mais delicadas. Então, porque ele sabe que se colocar o dedo na ferida, ele pode perder o emprego, né? Porque ele está ali, porque ele tem um cargo comissionado que foi indicado pelo vereador tal ou pelo deputado estadual tal, ou porque a empresa de terceirização pode trocar esse ou aquele profissional a partir de uma pressão dos políticos estaduais e municipais. Então, essa fragilidade temática, volto a repetir, o grande prejudicado é o cidadão, porque ele está apostando naquele canal que aquela informação é fidedigna. Mas se aquela informação foi camuflada, foi desvirtuada para atender determinados interesses políticos, ele está sendo duplamente lesado. Lesado no seu direito constitucional de informar e lesado na sua condição de contribuinte. Isso também passa pela programação, né? Porque se você tem uma gestão plural, se você tem uma gestão democrática, você tem uma programação democrática. Com certeza. Inclusive, assim, além das transmissões ao vivo
do que acontece nas comissões, no Senado. É muito importante que esses canais possam subtrair os temas mais importantes, seja na área internacional, na área do meio ambiente, na área dos direitos humanos, e aprofundar em programas, em documentários, em séries especiais, aquela temática, destrinchar. E sempre que possível, trazendo gente da sociedade para fazer esse debate junto com os parlamentares, fazer essa troca, né? Você botar no mesmo estúdio o parlamentar e o cidadão para que a troca possa acontecer, porque é dessa troca que você constrói a cidadania. Esse é um outro problema que a gente verifica nos canais que são, cuja gestão são arrendados. Há espaços que são cedidos para empresas, para movimentos que não têm vínculo com o trabalho legislativo, né? Ou que usam aquele espaço, que é gratuito, para faturar em termos de anúncios lá fora e traz aquele conteúdo para ser exibido no canal legislativo. Isso acontece muito em alguns canais municipais. Agora, com relação a a penetração dessas TVs, né, tanto da TV Câmara, TV Senado, como essas TVs legislativas estaduais e municipais, a penetração para que você tenha a programação, e quando essa programação ela tem esse sentido de cidadania, de democracia, de levar a informação política embasada para esse cidadão, isso constrói na sociedade um aspecto de cidadania, né, de educação política, inclusive. Inclusive nós temos, quando eu digo nós, assim, a sociedade brasileira, os canais legislativos, as televisões de modo geral, nós temos um desafio muito grande com a transição do sinal analógico para o digital. Hoje, as estimativas são de 30 a 40 milhões de lares que assistem televisão pelo canal analógico. Quando essa transição estiver esgotada, esses lares vão deixar de receber informação, né? Isso é uma perda muito grande para a cidadania. É o chamado apagão midiático. Ele ocorre por quê? Porque o sinal digital é como um sinal da rádio FM. Ele tem uma curta distância e você exige de você mais repetidoras ou repetidoras que pegam o sinal do satélite e levem para determinada região. Isso não deverá ser feito nas áreas de baixa densidade populacional, como não foi feito nos Estados Unidos, como não foi feito na França, como não foi feito em muitos lugares. Some-se a isso que o nosso rádio no Brasil, também está fazendo a transição para o digital. E todas as rádios AM estão virando FM. Então, o caboclo da Amazônia, o cidadão lá do Pantanal, do sertão do nordestino, aqui das nossas grandes áreas do centro-oeste, ele poderá ficar desligado da realidade brasileira. Isso é um desafio, inclusive, para a TV pública, né? Porque ela pode ter o acesso a um orçamento que possa fazer essa ligação. Pois é. As televisões comerciais, como trabalham sob a perspectiva da audiência, vão resolver esse problema nas grandes concentrações populacionais. Onde tem a baixa população, foi pensado no passado a figura do que eles chamaram de um operador nacional. Seria uma instituição que iria retransmitir esse sinal para as TVs educativas, os canais legislativos, TV Justiça e Radiobras. Infelizmente, esse projeto foi abandonado. A demora nessa transição pode ser que nos permita ter um melhor tipo de tecnologia mais na frente. Já falam em balões na Amazônia que retransmitiriam o sinal, essas coisas todas. Não sei qual vai ser a solução técnica, mas é fundamental que o poder público, né, o poder público ele tem que assegurar aquele direito que está lá na Constituição do cidadão ter o direito de se informar de informar e ser informado, né? Porque senão o que vai acontecer? Não sei se você sabe por que o reggae é tão famoso no Maranhão. Porque lá na década de 30, de 40, que as rádios brasileiras não chegavam com seu sinal no Maranhão, as rádios do Caribe chegavam no Maranhão. E eles ouviam mais a música, o reggae da Jamaica, do que o samba do Rio de Janeiro. Ou seja, nós vamos ter
em áreas de fronteiras, em áreas de baixa densidade, uma interferência cultural e informativa, e até no idioma, muito grande dos outros países que não estão fazendo essa transição da tecnologia. Então, o cidadão, na hora que estiver mudando ali a sintonia no rádio, no meio da Amazônia, vai pegar a rádio da Venezuela, vai pegar a rádio da Costa Rica, da Colômbia, do Equador, da onde for, e não vai pegar a Rádio Câmara. Mas no caso da rede legislativa de TV e rádio, essa questão pode ser... Esse agravamento não pode ser diminuído, já que a gente tem uma parceria de levar um transmissor e as TVs públicas, as TVs tanto da Câmara Municipal quanto das Assembleias Legislativas, fornecerem as suas programações, a TV Senado e as rádios também nesse sentido, fazerem esse esforço para que essa programação chegue a esses locais mais longínquos? Na verdade, o sistema digital de televisão está permitindo tirar os canais legislativos que antes eram essencialmente em provedores de TV paga, né? Fosse ela a cabo, fosse ela satélite, para sinais abertos. Existe essa parceria que você fala que está acontecendo, onde o sinal digital permite você dividir ele em 4. Né, com a mesma qualidade de um DVD. Então, onde antes tinha só, por exemplo, a TV Câmara, hoje tem a TV Câmara, a TV Senado, a TV da Assembleia Estadual e a TV Municipal. Agora, o desafio qual é? É levar isso também para as localidades de menor densidade. Um caminho, mas é um caminho que vai depender, quem sabe, do Fundo da Universalização das Telecomunicações, do FUST, dotar as prefeituras de recursos para que cada prefeitura tenha essa repetidora dos canais legislativos, dos canais públicos, de modo geral. Esse talvez seja um caminho, porque eu temo muito desse apagão. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos foram 5 milhões de pessoas. Na França continental, não estou me referindo nem aos territórios de além-mar, foram 300 mil residências que ficaram nesse apagão midiático. As nossas áreas remotas são muito maiores. Né? Nos Estados Unidos foi o Alasca, foi a região das Rocky Mountains, a parte mais de deserto, mas nós temos uma imensidão de área de baixíssima densidade demográfica. É um desafio, então. Um desafio da tecnologia e um desafio dos entes públicos em garantir a cidadania. Chico, eu quero agradecer a sua participação aqui. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Muito obrigada pela audiência. Chico, muito obrigada por estar aqui conosco. Mais uma vez, parabéns à TV Câmara. Obrigada. E o Ponto de Vista termina aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.